Bom dia, turma! Tudo bem com vocês? Na aula de hoje vamos fazer umas atividades da página 51 e iniciar a falar ainda nesse tópico de arte e as relações com o cotidiano, tá? Falar sobre o cotidiano de sutilezas. Leia o trecho da canção Construção de Chico Buarque. Beijou sua mulher como se fosse a última, e cada filho seu como se fosse o único. E atravessou a rua com seu passo tímido. Subiu a construção como se fosse máquina. Ergueu no patamar 4 paredes sólidas, tijolo com tijolo num desenho mágico. Seus olhos embotados de cimento e lágrima. Sentou para descansar como se fosse sábado. Comeu feijão com arroz como se fosse um príncipe. Bebeu e soluçou como se fosse um náufrago. Dançou e gargalhou como se ouvisse música. E tropeçou no céu como se fosse um bêbado. E flutuou no ar como se fosse um pássaro. E se acabou no chão feito um pacote flácido. Agonizou no meio do passeio público. A canção narra o cotidiano de um trabalhador, certo? Que a gente observou. Falando de construção. De acordo com o trecho, qual é a sua profissão e quais são suas ações cotidianas? Então, o personagem descrito é um trabalhador da construção civil e as suas ações cotidianas são despedir-se da família, erguer paredes, comer, beber, dentre outras ações. Se você pudesse criar o ritmo dessa música, como ele seria? Que instrumentos você usaria para narrar essa história? Essa vocês podem responder em casa, tá bom? Então, a nossa rotina ela pode estar recheada de tarefas repetitivas que nos desgastam, mas pode conter também uma infinidade de miudezas que nos deliciam e ajudam a construir nossa identidade. No filme O Fabuloso Destino de Amélie Poulain, vemos esse tema ser tratado com muita delicadeza. O filme, dirigido por Jean Pierre, conta a história de Amélie, uma jovem aparentemente comum, porém ela possui uma particularidade. Seu olhar é extremamente aguçado para as menores coisas do seu cotidiano. Encanta-se com as menores sutilezas, seja a sensação de mergulhar a mão em um saco de cereais, seja ir ao cinema ou colecionar fotografias descartadas. A garota gosta também de observar o cotidiano das pessoas à sua volta e perceber o que ele revela sobre elas. Uma vizinha sua gosta de ouvir o som de uma tigela de leite pousando no azulejo da cozinha. Outro personagem pinta, há anos, cópias da mesma obra, O Almoço dos Barqueiros, de Renaud. A imaginação de Amélie dispara quando encontra em seu apartamento uma caixinha de lembranças de uma criança. O que aqueles objetos diziam sobre seu antigo dono? Quantos anos ele teria naquele momento? São essas as perguntas que motivam Amélie em sua jornada, despertando a imaginação e a percepção do público para os pequenos fatos da vida. Tá? Então, a gente consegue observar também nos filmes a questão do cotidiano, a relação que tem com as artes e o cotidiano. Por exemplo, a personagem principal do filme, a Amélie, ela consegue observar pequenos detalhes. Por isso a gente chama cotidiano de sutilezas. Então, são esses pequenos detalhes do dia a dia que disparam na imaginação dela, que fazem com que tenha-se uma percepção do público para esses pequenos detalhes da vida, esses pequenos fatos.
Aí nós temos 3 questionamentos, tá? Que a gente pode... que eu posso falar aqui pra vocês, depois vocês podem responder também. Quais são as coisas que mais lhe agradam em seu cotidiano? São tarefas grandes e importantes ou atividades mais simples? E aí, o que vocês gostam mais de fazer? Coisas muito grandes ou de apreciar aqueles pequenos momentos da vida, aquelas coisas mais simples, as atividades que a gente faz que às vezes a gente nem dá conta de quão importante é para nossa realidade, para nossa rotina. E o que tornam essas ações especiais para você? Se você guardasse suas lembranças mais importantes em uma caixinha, que lembranças seriam? O que você acha que esses objetos escolhidos diriam sobre você? Hein? Então, vocês podem refletir esses questionamentos, tá? Percebendo como que escolhemos para representar momentos e emoções é significativo e como isso ocorre nos processos criativos das linguagens artísticas. Tá? E nós temos uma leitura complementar, é uma pintura, o Almoço dos Barqueiros, e também ela é uma obra retrato cotidiano. Em algumas das cenas mais famosas do filme, Amélie e o personagem conhecido como Homem dos Ossos de Vidro discutem sobre a obra O Almoço dos Barqueiros, de Pierre Auguste Renoir. Perguntam-se o que se passa na cabeça de cada figura na pequena cena de lazer retratada pela obra. A expressão da garota que leva o copo à boca lhes é particularmente difícil de decifrar. Que é essa bem aqui. Renoir, ele foi um pintor impressionista, assim como Claude Monet, Edgar Degas, Edouard Manet. Os artistas do impressionismo se interessavam em captar as cores e as nuances dos movimentos fugazes da luz do sol sobre pessoas e superfícies. Por isso, costumavam pintar em espaços abertos, preferencialmente paisagens, mais do que executar formas bem definidas, tentavam captar o fluir de cores, luzes e sombras que a passagem do tempo proporciona aos olhos. Renoir ele se diferenciava de seus colegas impressionistas em um ponto principal. Além das paisagens, pintava retratos, especialmente de pessoas em seus momentos de lazer. Nessas obras, as sutilezas da natureza se misturam com as delicadezas do cotidiano humano. E esse quadro é um exemplo disso. A gente consegue observar elementos da natureza misturado com o cotidiano de algumas pessoas, né? É uma pessoa, eles conversam, eles comem, eles bebem, enfim. Então, hoje a gente vai ficar por aqui, tá? Na próxima aula nós iremos iniciar o nosso capítulo 4, tá? Tchau, tchau. E se vocês tiverem interesse, vocês podem assistir esse filme. Eu acho que não é difícil de encontrar no YouTube. Se eu encontrar, eu vou mandar o link para vocês, tá? O Fabuloso Destino de Amélie Poulain, para vocês darem uma assistida, tá bom? Tchau, tchau.